aí galera, beleza? Muito prazer, meu nome é Vitor e hoje a aula vai ser sobre análise combinatória, o princípio fundamental da contagem e o número fatorial. Então bora lá. O princípio fundamental da contagem é uma ideia bem simples que serve para a gente contar as possibilidades quando a gente tem eventos que são feitos por partes. Vamos ver esse exemplo que fica bem melhor a gente entender. Bom, a gente tem 4 rodovias ligando a cidade A até B. Aqui é a cidade A, aqui é a cidade B. E tem aqui as 4 rodovias, né? Essa de cima, essas duas aqui do meio e essa aqui de baixo. E eu tenho 3 rodovias ligando a cidade B até a cidade C, que são essas rodovias, a de cima, a do meio e a de baixo. Bom, o que eu quero saber é quantas possibilidades eu tenho para sair da cidade A até a cidade C, usando esses caminhos. Então é isso que a gente vai fazer. Um outro exemplo que dá para a gente entender para que serve o princípio da contagem é o seguinte. Finge aí que isso é uma gaveta com minhas roupas. E aí eu tenho 3 pares de meia, acredite, são uma meia. Eu tenho 4 relógios e eu tenho 4 calças. E eu quero saber com quantas possibilidades eu posso me vestir usando um par de meia, um relógio e uma calça. Então é assim que funciona. Digamos que eu pegue esse primeiro par de meia, que é esse azul. Aí eu pego esse relógio e essa calça. Então tem uma possibilidade de me vestir. Porém, se eu pego essa meia e esse relógio, eu poderia, ao invés de pegar a primeira calça, pegar a segunda, ou a terceira, ou a quarta. E eu posso continuar esse raciocínio. Se eu pego esse mesmo par de meia, só que eu escolho o segundo relógio para começar, eu poderia escolher qualquer uma das outras calças. E o raciocínio segue, né? Se eu escolher o terceiro relógio, vou fazer com outra cor. Escolher esse relógio, eu poderia escolher qualquer uma das calças. E aí, para eu contar, eu não preciso fazer todos esses trajetos. Eu posso usar só a lógica. E a lógica é o seguinte. Eu posso começar por qualquer uma dessas 3 meias. Então, eu tenho 3 possibilidades para começar. Escolhida uma meia, eu posso escolher qualquer um dos 4 relógios. Então, eu multiplico por 4. E escolhido o relógio, eu posso escolher qualquer uma das 4 calças. Então, eu multiplico por 4. Se eu multiplicar esses 3 números, 3 vezes 4 dá 12, vezes 4 dá 48 possibilidades. Desculpa o cachorro, tá? O cachorrinho da minha vizinha adora participar das minhas aulas. Bom, voltando para o primeiro problema, a gente pode usar a mesma lógica. Eu posso ir da cidade A até a cidade B por qualquer um dos 4 caminhos disponíveis. Então, cada um desses 4 eu posso escolher mais 3. Então, eu multiplico 4 por 3 e eu tenho 12 caminhos disponíveis, né? Poderia por esse caminho de cima, e por esse do meio, por o de cima, e o de cima, e o de baixo, e assim por diante. Então, a gente tem uma ideia do que é esse princípio fundamental da contagem. Existem 2, tá? Existe o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. E melhor do que a gente ler essa definição, é bom a gente ver um exemplo. Olha aqui, Isabelle tem 8 livros de matemática, 8 livros de matemática, gaguejei, 3 de português e 2 de inglês. De quantas maneiras ela pode escolher um desses livros para presentear a sua irmã? Bom, se a gente precisa escolher um livro, eu tenho 8 mais 3 mais 2. Eu tenho 13 livros diferentes. Eu posso escolher qualquer um desses 13. Então, a gente soma essas possibilidades. A gente chama isso de princípio aditivo. O outro exemplo, que é o do princípio multiplicativo, olha como é parecido. Isabelle tem 8 livros de matemática, 3 de português e 2 de inglês. As mesmas quantidades. Agora ela quer dar para sua irmã um livro de matemática, um de português e um de inglês, nessa ordem.
De quantas maneiras ela pode escolher? Então a gente faz que nem os exemplos lá de cima. Escolhido um livro de matemática, dentre os 8, eu posso escolher qualquer um dos 3 de português e qualquer um dos 2 de inglês. Então a gente vai multiplicar essas possibilidades, dando 48. Aí você me pergunta, como é que eu vou saber qual princípio eu uso? Eu somo ou multiplico? É fácil. Quando na questão tiver escrito um ou, você vai usar a soma. O princípio aditivo é caracterizado por ou. E quando na questão tiver um e, o princípio é o princípio multiplicativo. Tá, então vamos para alguns exemplos. Vale só ressaltar que esse ou e esse i pode estar subentendido, tá? Não necessariamente vai ter escrito assim, ou i. Mas vamos lá para o exemplo. Ana tem 10 blusas e 2 calças. De quantas formas diferentes Ana pode se vestir com essas peças? Bom, subentende-se aí que a Ana vai usar uma blusa e uma calça. Ela não vai sair só com uma blusa, né? Ou não vai sair só com uma calça. Então, só nesse exemplo, eu vou fazer um desenho. Finge que isso aqui é uma blusa, tá? E para poupar tempo, vou fazer isso. São quantas blusas mesmo? 10. E aqui eu coloco mais uma. Que eu multiplico por 2. Pronto. Tenho 10 blusas. E aí eu tenho 2 calças. Finge que isso aí também é uma calça. Opa, quebrei a calça. Para a primeira calça, você pode usar qualquer blusa. Então, para a primeira calça, você vai ter 10 possibilidades. Para a segunda calça, você tem também 10 possibilidades. Então, você vai ter, ao total, 20 possibilidades de você se vestir com uma calça e uma blusa. Perceba que o i aí está subentendido, porque ela pode se vestir com essas peças, né? Então, vai se vestir com uma calça e uma blusa. Por isso que o resultado fica 10 vezes 2, pelo princípio multiplicativo. Então, são 20 formas diferentes. Segundo exemplo. O buffet oferece 2 tipos de arroz, 3 tipos de carnes e 2 tipos de salada. Quantos pratos diferentes podem ser montados com essas comidas? De novo, fica subentendido o i, porque num prato você não vai colocar só arroz ou só carne, você vai colocar arroz, carne e salada. Então fica claro que é o princípio multiplicativo. Então só multiplica esses valores. 2 vezes 3 vezes 2, dando 12 pratos diferentes. Exemplo 1. Era para ser exemplo 3, né? Mas vamos lá. Carla vai escolher entre assistir um filme no cinema ou assistir uma peça no teatro. Acho que era para ser estão disponíveis. Eu vou consertar isso aqui só de ruim. Vou apagar isso aqui, ó. Estão disponíveis 3 filmes no cinema e 2 peças no teatro. De quantas formas diferentes Carla pode fazer essa escolha? Veja que aqui tem um ou. Ela vai escolher um ou outro. Então, a princípio aditivo. Você vai somar as possibilidades. 3 mais 2, 5. Então, são 5 formas. Próximo exemplo. Pedro foi comer em uma lanchonete que oferece em seu cardápio 8 tipos de salgado e 12 tipos de sanduíche. Sendo que Pedro vai escolher um único tipo de lanche, de quantas maneiras diferentes Pedro poderá fazer essa escolha? Como sou chato, também vou corrigir isso aqui. Aqui coloco um pontinho, que eu não tenho. Não preciso desse ó. Pronto. Bom, ele vai comer só um tipo de lanche. Então ele vai comer um ou outro. Princípio aditivo. 8 tipos mais 12 tipos. Então, 20 maneiras. Belezinha?
Então, bora seguir a matéria. Esses foram os princípios multiplicativo e aditivo. Agora a gente vai ver um conceito que ele vai facilitar para a gente a escrita de muitas contas que aparecem nessa matéria. Deu para perceber que é muito comum a gente sair multiplicando esses números. 2 vezes 3 vezes 2. Se fossem mais possibilidades de comida para colocar no buffet, poderia, sei lá, ter 10 números multiplicados. Isso pode acontecer na vida real. Então, criou-se o conceito de número fatorial, que o nome pode ser estranho, mas é muito simples. Número fatorial é um jeito de escrever uma multiplicação de vários números. Tipo assim, 2 fatorial, e a gente escreve 2 com exclamação na frente, é simplesmente 2 vezes 1. E esse resultado é bem fácil de calcular, né? 2. Se eu quisesse escrever 3 fatorial, eu escreveria 3 vezes 2 vezes 1. Bom, 3 vezes 2 dá 6, né? Quando multiplica por 1, continua sendo 6. E usando essa lógica, a gente pode escrever qualquer número natural na sua versão fatorial. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, isso aqui a gente já tinha calculado, né? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Quando multiplica por 4, dá 24. 5 fatorial é 5 vezes... E eu vou copiar isso aqui, porque eu não sou besta. Pronto. Isso aqui a gente já tinha calculado, que é 24. Se eu multiplico por 5, dá 120. E assim a gente continua. Eu vou fazer só até o 8, tá? Então o próximo vai ser 6. Vai ser 6 vezes todos os números anteriores. Como eu já tenho os anteriores aqui, eu só copio e colo. Aí fica 6 vezes 120. Dá 720. O próximo, 7 fatorial. 7 vezes. Bota pra cá. Bom, 6 fatorial, que é essa multiplicação que aparece, a gente já sabe que é 720. Quando multiplica por 7, vai ficar 5.040. E por último, 8 vezes todos os números que vêm antes. Já copiei, então vai ficar isso. 8 vezes 5.040 dá 40.320. Eu escrevi rápido porque eu já sei decorado, tá? Inclusive, para questão de vestibular, Enem e tal, é muito comum aparecer no máximo até 8 fatorial. Claro que se eu quiser escrever 200 fatorial, eu consigo. 200 fatorial seria 200 vezes 199 vezes 198 e assim até chegar no 1. 3, 2, 1. Mas é muito difícil você aparecer um problema que precisa calcular isso. O 200 eu garanto que não vai aparecer, porque seria uma conta tão grande que você ia passar horas fazendo, tá? Você percebeu que eu não fiz o 1, né? 1 fatorial é só ele mesmo. E tem uma única observação, o 0 fatorial. O 0 fatorial você pode tender a achar que é 0, mas a gente coloca ele como sendo 1, tá? Porque muitas vezes vai aparecer 0 fatorial embaixo das divisões, das frações. Então, se ele fosse 0, essa divisão não ia dar certo, porque não pode dividir por 0. Então, bora ver como isso aqui é útil para fazer algumas simplificações. Digamos que eu quisesse calcular 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Você pode querer escrever assim, quanto é 8 fatorial? Está aqui a resposta, né? 40.320 dividido por 6 fatorial. Já está aqui. Se você for inventar dividir isso, por mais que simplifique esse 0 com esse 0, a conta sai muito grande. Tem um jeito muito mais prático e rápido de fazer essas divisões. É assim, O 8 fatorial não é esse número que está bem aqui? Tá bom. Mas se eu olhar o 8 fatorial a partir daqui, esse número aqui a gente já sabe quanto é. Ele é o 6 fatorial. Então, esse aqui é 6 fatorial. Ou seja, o 8 fatorial é, na verdade, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial.
Isso faz com que a gente corte os valores e dê bem menos conta. Então, a gente escreve 8 vezes 7, e ao invés de escrever 6, 5, 4, 3, 2, 1, coloca só 6 fatorial. E embaixo tem 6 fatorial. A gente pode simplesmente cortar, cancelar ou dividir, como você achar melhor chamar. 8 vezes 7 dá 56. Então a conta sai muito mais rápida. Então esse tipo de coisa acontece muito. A gente vai ver mais exemplos ali embaixo. Então vamos fazer algumas questões. Olha só. Ele quer que simplifique essas expressões. Perceba que o item A é muito parecido com o que a gente acabou de fazer, só mudou os números, né? Então bora. 10 fatorial sobre 6 fatorial. Usando essa lógica que eu acabei de mostrar, a gente vai simplesmente desenvolver o 10 até aparecer o 6, porque a gente vai poder cancelar. Então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. E embaixo vai ter o 6. E quando você cancelar, vai ficar só essa divisão. Só entre aspas, né? Porque isso aqui é muito grande. 10 vezes 9 dá 90. 90 vezes 8. Estou usando a calculadora porque eu não sou besta, dá 720. E 720 vezes 7 dá 5.040. Próximo item, o item B. Ele é 5 fatorial sobre 0 fatorial mais 1 fatorial. Bom, nesse caso, o 0 fatorial e o 1 fatorial, nós sabemos lá de cima da tabelinha que ambos são 1. Então, a gente precisa só saber contar o 5 fatorial, não vai precisar nem simplificar, e é 120. Então, vai ser 120 dividido por 1 mais 1. 120 dividido por 2, né? Que dá 60. Próximo. 25 fatorial dividido por... Aí tem dois números aí, 2 fatorial e o 23 fatorial. Usa a mesma lógica, eu vou desenvolver o 25 até chegar no mais perto dos dois. Mais perto de chegar no 23. Então, 25 vezes 24 vezes 23 fatorial. E eu coloco esses dois de baixo aqui. E minha preguiça é grande, eu vou só copiar e colar. Eu posso cancelar esses dois. Então fica só 25 vezes 24. E o 2 fatorial a gente sabe que é 2 vezes 1, que dá 2. Então eu posso já dividir esses dois. 25 vezes 12. Porque 24 dividido por 2 é 12. E 25 vezes 12 dá 300. E essa é a resposta que a gente queria. E vem aqui a mais difícil, porque é algo que a gente não está acostumado. P menos 4 fatorial dividido por P menos 1 fatorial. A gente precisa saber qual é o maior dos dois. E a gente tende a achar que é o de cima, porque tem 4, né? Mas na verdade é o de baixo. E eu vou explicar por quê. Se eu tivesse com um número simples, tipo assim, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. O 10 eu escrevo como ele mesmo. O 9, vocês vão concordar comigo, que é 10 menos 1. Isso é 9. O 8 vai ser 10 menos 2. O 7 é 10 menos 3. Então, você percebe que quanto mais você tira aqui, quanto maior esse número que está sendo subtraído, menor vai ser o resultado. Claro, se eu simplesmente apagar esse 10 e colocar P no lugar dele, fica bem mais claro. P, 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 P. Tá vendo? Então os números vão sendo diminuídos. O próximo seria o P menos 4. Por isso que o P menos 4 é um número bem menor do que o P menos 1. E a gente desenvolve sempre o maior para chegar no menor. Então lá vai. Vou desenvolver o maior, então P menos 1. O anterior dele vai ser P menos 2. O anterior vai ser P menos 3 e o anterior P menos 4.
E aqui em cima eu coloco o P-4, que eu tô doido para cancelar. Cancelando esses dois, sobra só esse aqui de baixo, que eu vou copiar. Eu tenho que apagar o que eu cortei, né? É claro. Aqui em cima foi cancelado, né? Então fica só um. Beleza. E vamos para mais algumas questões para a gente treinar. Um shopping center possui 4 portas de entrada para o andar térreo, 5 escadas rolantes ligando o térreo ao primeiro pavimento e 3 elevadores que conduzem do primeiro para o segundo pavimento. De quantas maneiras diferentes uma pessoa partindo de fora do shopping pode atingir o segundo pavimento usando os acessos mencionados? Vou fazer um desenho bem tosquinho, tá? Só para ilustrar. Digamos que a gente esteja olhando o shopping assim, como se fosse uma espécie de castelo. Sabe que lá embaixo que seria as 4 portas para o andar térreo, né? Eu coloco aqui, ó, 4 portas. O segundo andar, aliás, o primeiro andar, né? Nunca entendi isso. A gente diz que primeiro embaixo é o térreo e em cima é o primeiro andar, sendo que na minha cabeça é o segundo, mas tudo bem. Então tem essas entradas lá embaixo, tem 5 entradas no meio. E aqui em cima ele fala que tem 3 elevadores. Então coloca aqui 1, 2, 3. Como ele quer sair de baixo até em cima, ele vai passar por todas essas portas, né? Então ele vai passar por essa e essa e essa. Então é o princípio multiplicativo. Para a gente achar o resultado de todos os caminhos possíveis, basta multiplicar esses números. 4, 5 e 3, que dá 60. No caso, o item é. Vamos para a próxima. A próxima são mais questões daquelas de simplificar. Eu não vou fazer todas, tá? A já está na tabela, que é 24. 7 também está, que é 5.040. É só você olhar o PDF que vai dar certo. 5 vezes 6 fatorial. Bom, a gente sabe quanto é 6 fatorial. Se você não decorou, a gente pode ir lá na tabela. 6 fatorial é 720. Então fica 5 vezes 720. Claro, você pode fazer essa multiplicação na mão. Não quero perder tempo fazendo a calculadora, dá 3.600. E essas aqui eu gostaria que vocês fizessem. Eu vou colocar na atividade, no Forms, tá? Então, bora para a próxima. Érica resolve passear com sua cachorrinha Kika e, antes de sair do apartamento, escolhe uma roupa e uma coleira na cachorrinha. Escolhe colocar. Se Kika tem 7 roupas e 3 coleiras, todas distintas, de quantas maneiras a Érica pode escolher uma roupa e uma coleira para passear com Kika? A palavra-chave está aqui. E. Então é princípio multiplicativo. Você vai pegar as 7 possibilidades de roupas e as 3 possibilidades de coleira, que dá 21 possibilidades. Então, item B. Essa aqui é interessante. 4 linhas de ônibus unem a cidade A e 3 linhas, a cidade A a B, e 3 linhas unem a cidade B a C. Um usuário vai viajar de A para C, passando por B, e depois voltará para A, passando novamente por B. De quantos modos diferentes esse usuário pode escolher as linhas, se na volta ele não puder usar a linha que usou na ida? Vocês devem ter bugado, eu também bugaria, mas vamos fazer um desenho que vai ajudar. Vamos colocar aqui a cidade A e a cidade B. Ele diz que tem 4 linhas de ônibus da cidade A para a cidade B. Então a gente pode colocar os caminhos. 1, 2, 3, 4. E da cidade B para a cidade C tem 3 caminhos. Vou colocar de outra cor para não confundir.
Então ele quer saber de quantas maneiras a gente pode ir da A para C e voltar para B. Simplificando a pergunta, se eu quisesse saber só de quantas maneiras eu poderia sair de A até C, era simplesmente multiplicar, né? Pelo que a gente viu nos exemplos anteriores. Seriam 4 vezes 3. Mas ele dá uma observação. Primeiro ele quer que volte para A, e ele não pode usar a linha que usou na ida. Então é assim, ó. Digamos que ele volte, que ele vá da A para B. Então ele tem 4 possibilidades para começar. De B para C, ele tem 3 possibilidades. Opa, caneta errada. E aí, digamos que ele foi por esse caminho de A para B e por esse caminho de B para C. Como ele não pode usar o mesmo caminho que ele voltou na ida, mas que ele foi na ida, ele só vai ter esse caminho de cima disponível e esse caminho de baixo. Então tem um a menos, né? Ao invés de ser 3, ele tem 2 caminhos para voltar. Então você multiplica por 2. E do B para o C, a mesma coisa. Ele tem um caminho a menos, porque ele não pode usar o que ele já usou. Então ele vai ter 3. Então vezes 3. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 3, 72. Bom, acho que a gente fez alguns exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode pegar meu contato para tirar dúvida e a gente se vê no encontro, né? Pra gente comentar as questões ao vivo. Então, valeu, falou, bons estudos.